porém uma paz falsa, não uma paz verdadeira. Tá certo, queridos? Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos avançar um pouco. Cavalo vermelho, vamos entender um pouco sobre ele. Pode passar. Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. O que diz? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este selo representa uma possível terceira guerra mundial, deflagrada pelo anticristo, em resposta a todos os governantes que se opuserem a ele. É possível que armas nucleares sejam envolvidas nesta guerra. Ou seja, quando nós falamos de armas nucleares, quando nós falamos de poder de guerra, antigamente se pensava de guerra e já logo se lembrava Estados Unidos, antiga União Soviética, se lembrava do Japão. Então, quando nós falávamos de guerra antigamente, nós lembrávamos dessas grandes potências militares. Mas hoje em dia não. Hoje em dia países, por exemplo, como o Irã, possuem um poder de guerra absurdo. Países como Israel, que é um país pequeno, possui um poder de guerra absurdo. Então é muito provável que durante esses 7 anos, durante esse período chamado de grande tribulação, irá acontecer uma terceira guerra mundial, onde todas as grandes potências militares da terra entrarão em confronto contra o anticristo. E é muito provável que nesse período armas nucleares sejam usadas para exterminar grande parte dos homens que estiverem aqui nessa terra. Tá certo, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, algumas pessoas me perguntam também: pastor, durante esses 7 anos irá existir morte? Sim, algumas pessoas vão morrer. Na verdade, as pessoas elas vão desejar morrer, porque o sofrimento será muito grande nesta época. Tá bom? Vamos avançar um pouco. O terceiro julgamento, o cavalo preto. O que ele tem na mão? Volta lá. O que ele tem na mão? Que objeto é esse? Uma balança. Então, se no primeiro cavalo, o cavalo branco, tinha um arco sem flecha, no segundo tinha uma espada, no terceiro uma balança. O que representa essa balança? Pode passar. Esse é o terceiro selo, o cavalo negro. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, ou seja, um salário de um dia de trabalho. 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Este selo representa a inflação incontrolável por causa da guerra. A palavra dinheiro, em outras traduções denário, significa o salário diário do tempo bíblico para o mínimo de subsistência. Equivale ao nosso salário mínimo dos tempos de hoje. Significa que o dinheiro das pessoas, que o dinheiro vai valer muito pouco, e que para se comprar o mínimo será necessário todo o salário, devido à inflação alta por causa da guerra. Ou seja, será uma época de fome. Esse cavalo negro representa que nessa época da tribulação as pessoas terão dinheiro, mas o dinheiro não será suficiente para a pessoa se alimentar. Então muitas pessoas vão morrer de fome neste período. Vamos avançar. Cavalo amarelo. E esse tem a imagem mais, digamos, apavorosa. Por quê? Vamos passar. Cavalo amarelo é o 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, cor de palha acinzentada. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome, qual nome?
ou seja, o reino dos mortos, os seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. Guarde bem esse dado. A quarta parte da terra, com espada, com fome e com pestes, e com as feras da terra. Este selo representa a morte, por causa da cor pálida, amarela. Um quarto da população da terra morrerá por consequência da guerra mundial. Lembrando que nós estamos ainda no quarto selo. São 7 selos. Agora tem mais 3 selos. Pode passar. Outros 3 selos serão abertos. Apocalipse capítulo 6. Acompanha aí. Versículo 9 ao versículo 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando? O verdadeiro e santo dominador, poderoso Deus, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E este selo mostra os mártires, ou seja, aqueles que morreram por Cristo durante a tribulação. E eles fazem parte da colheita das almas que acontece durante a tribulação. Estes crentes foram evangelizados principalmente pelas 144 mil testemunhas de Apocalipse capítulo 7. Aqui também entra outro ponto que nós refutamos aos testemunhos de Jeová. Todo testemunho de Jeová, todo aquele que frequenta o salão do reino das testemunhas de Jeová, eles acreditam que o céu será na terra e que lá no céu onde habita Deus, quem morará com Deus? Apenas 144 mil. Isso não é fato. Quem são esses 144 mil? Esses 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Quantas tribos de Israel tem? 12. 12 mil de cada tribo. Esses vão se converter no período da grande tribulação e eles vão pregar a palavra do Senhor. O judeu hoje, ele não acredita que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Eles estão aguardando o Messias. Mas quando tudo isso começar a acontecer, esses vão se converter e eles serão instrumentos usados por Deus para pregar a palavra nesta época. E as pessoas que aceitarem a Cristo nesta época, eles, por causa de Cristo, morrerão. E esses são esses que fazem parte desses mártires que estão debaixo do altar, aguardando o dia do Senhor. Tá certo, queridos? Quem entendeu, diga amém. Vamos avançar. Daí acontece o 6º selo. E o 6º selo, o terremoto mundial. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Vamos ler. Havendo o cordeiro aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor na terra. E o sol tornou-se negro, a lua em toda a sua superfície como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento. Ou seja, o sol ficará, o que diz aí? Negro. Vamos lá, o sol ficará negro. O sol perderá o brilho. O sol ficará em trevas. A lua, qual será a cor da lua? O que diz aí? Cor de sangue. Cor de sangue. E as estrelas do céu, elas começarão a cair sobre a terra, como figos que caem com ventos fortes. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre, se esconderam, nas cavernas e nas rochas das montanhas. E eles diziam aos montes e aos rochedos:
caia sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este selo mostra um terremoto violento de proporções mundiais, ou seja, atingirá o mundo todo ao mesmo tempo. Essa profecia confirma a preocupação atual dos geólogos sobre o movimento de conjunto das placas tectônicas, ou seja, um terremoto de proporções gigantescas irá acontecer na Terra. Se quando acontece um terremoto em um determinado país já causa tragédia, agora imagine toda a Terra sendo abalada por esse tremor. Ai daqueles que estiverem habitando na Terra neste período. Quem entendeu, diga amém. Amém? A intensidade do terremoto mundial será tão grande que João chega a dizer que até os montes e as ilhas foram removidos de seu lugar. Pode avançar. O sétimo selo, a preparação para o julgamento das trombetas. Ou seja, o pior ainda não aconteceu. Fala para o teu irmão do lado, o pior não aconteceu ainda. Fala para ele agora, se segura mais ainda. Amém? Aperta o cinto aí, irmão. Fala para o seu irmão, se segura na cadeira aí. Amém? Preparação para o julgamento das trombetas. E havendo o Cordeiro, Apocalipse 8, 1 ao 2, aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. O sétimo selo é a preparação para o próximo julgamento, ou das trombetas. Observe que este momento foi tão sério que houve um silêncio no céu por meia hora. Quem entendeu, diga amém. O céu fará silêncio absoluto. Os anjos que estão perante o trono do Senhor, dizendo: Santo, 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 eles ficarão em silêncio por quase meia hora. Tudo vai ficar em silêncio, para que a ira de Deus comece a ser derramada sobre a terra. Quem entendeu, diga amém. Vamos ver um pouco sobre isso. Vamos ver um pouco sobre as trombetas. Pode passar. Primeira trombeta: saraiva, fogo e sangue. Apocalipse 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que significa isso? Trata-se de uma chuva de saraiva. São pedras, e essas pedras, elas têm um peso aproximadamente de 25 quilos. Vai ter uma chuva dessas pedras, misturado com fogo e sangue que desce do céu. E esta chuva queimará um terço de toda a terra fértil, das árvores de todas as plantas. Ou seja, quando a primeira trombeta do Senhor tocar, pedras de 25 quilos serão arremessadas do céu, e essas pedras vão destruir toda a erva verde, uma terça parte da erva verde que existir na terra. Quem entendeu, diga amém. Vamos passar. A segunda trombeta, uma montanha de fogo. Apocalipse 8, do 8 ao 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. João usou o termo montanha de fogo para descrever um cometa que cairá no mar, matando um terço da vida marinha. Transformará um terço da água do mar em sangue, e destruirá um terço de todas as embarcações. João, ele usa a figura, o símbolo, para falar das visões. Aquilo que ele não entendia, ele falava algo como. Quem entendeu, diga amém. Ele não falava um grande cometa. Naquela época não existia o termo cometa. Então ele usou uma grande montanha que caiu no mar. Ou seja, um cometa vai cair lá no mar, e vai ter uma grande destruição na vida que existe nos mares.
Vamos avançar. Terceira trombeta.